Então, nós vamos envolver a Aline Moura, essa moça bonita que está aqui, ó. Sobe lá, Aline. A Aline é médium da casa, professora, palestrante, tão jovem, né? E que ela possa ser muito amparada ao fazer a nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Muito feliz em ver vocês essa noite e encontrar todos vocês, meus amigos, meus colegas de turma, meus colegas de trabalho. Muito feliz mesmo em estar aqui essa noite. E eu pensei em trazer, há pouco mais de um mês do Natal, hoje é dia 24 de novembro, nós estamos chegando aí às comemorações de finais de ano. Eu pensei em trazer um tema leve, um tema que a gente possa falar de esperança, de amor, de coragem, de transformação, porque nós viemos de um ciclo muito difícil, um ciclo em que nós ficamos em nossas casas e nós começamos a olhar o mundo através da tela, da televisão, do celular. Nós presenciamos coisas muito difíceis. Parece que 2020 trouxe à tona tudo que estava ali guardado, em todos os sentidos. No sentido político, no sentido profissional, no sentido pessoal de cada um. Muitas famílias se dividiram. E, inclusive, é difícil pensar num Natal de 2019 e pensar no Natal de 2020, porque parece que as mesmas pessoas não vão se encontrar. Então, vamos falar de algo mais leve, fraternidade, uma luz interior. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista, uma jornalista disfarçada, porque eu trabalho com educação. Então, eu trouxe aqui algumas notícias de 2020 que provam que existe sim o bem, existe sim o amor, existe sim a fraternidade. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas um dia, 7h da manhã, nós estávamos assistindo televisão e apareceu um homem numa rua do Brasil vestido de dinossauro. E aí todo mundo se perguntou, o que essa pessoa estava lá vestida de dinossauro? Acontece que o Juan, ele é um médico. Ele estava na frente, né? Na frente da pandemia do coronavírus. E muitos médicos, o que aconteceu? Eles não puderam voltar para suas casas, porque eles tinham um risco muito alto de contaminar a família. Então o Juan, ele ficou ali 40, 50 dias sem ver o filho, que era pequenininho, que estava chorando de saudades dele nas ligações telefônicas, e ele teve uma ideia. Vou comprar uma fantasia de dinossauro, vou vestir, porque a fantasia de dinossauro é super segura, aprovada pela Anvisa, e vou lá visitar o meu filho. E vocês imaginem como aquela criança ficou feliz. Primeiro momento que o Juan teve foi o Juan assustou o filho, né? Porque o filho viu um dinossauro, ele ficou desesperado. O que é isso, mãe? Não quero, me tira daqui. Depois ele entendeu que era o pai. E aí, isso aconteceu lá em São Sebastião, no litoral de São Paulo. E o Luca, que tinha 4 anos, ficou super contente de ver o pai. E ele pôde até abraçar o pai, junto com a esposa. Olha as fotos aqui, ó. Então, para vocês verem que quando a gente tem amor e a gente tem atitude nesse amor, esse amor ele acontece de qualquer forma. Vocês acreditam que nessa atitude do Juan, de fazer tudo isso pelo filho, tem Jesus nessa atitude? Tem Jesus, não tem? Ele poderia dar 1000 desculpas para não ver o filho, mas ele teve uma ideia, foi lá e colocou em ação. E olha só, como o exemplo arrasta. Lá no Acre, do outro lado do Brasil, um dentista viu isso
e estava na mesma situação, sem ver a filha dele, a Marina, por mais de 40 dias. E aí ele teve a ideia de fazer a mesma coisa para deixar a Marina feliz. E lá se foi ele visitar a Marina fantasiado de dinossauro. E a Marina estava com a roupa da Mulher Maravilha. Vocês imaginam que dia inesquecível foi para essa criança? Ver o pai dela, que há muito tempo ela não via, fantasiado, e ele foi lá e fez uma surpresa. E isso aconteceu lá no Acre, em Rio Branco, depois que ele viu o Juan fazer isso com o filho. Então, olha só como bons exemplos e boas atitudes inspiram pessoas. E olha só outro exemplo aqui, aquecendo corações. 2 restaurantes decidiram se unir para oferecer quentinhas, marmitas, para os profissionais da saúde de um hospital. E nas mensagens, e nas quentinhas vinham mensagens. Então, numa estava escrito assim: orgulho de servir vocês, contem conosco. Na outra estava escrito assim: um sincero obrigado. No Japão, há um provérbio que diz: uma palavra amável pode aquecer 3 meses de inverno. Que ela traga algum conforto para você que bravamente luta pela saúde e bem-estar de todos nós. Então, um empresário resolveu servir quentinhas para os profissionais da saúde do hospital. E vendo isso, outro empresário se juntou, e aí foram 2 restaurantes que começaram a servir. Imagina para esses profissionais de saúde receber uma comida feitinha no dia. Que carinho, né, gente? Que amor que tem. Tem Jesus nessa atitude? Muito bom. E isso aconteceu lá em Pernambuco, no Hospital Oswaldo Cruz, que era um dos hospitais referência no combate ao coronavírus. Aqui mais um pouquinho, cerca de 25 pessoas foram servidas, certo? Outra atitude, essa arrebatou meu coração. Um menino de 3 aninhos salva o amigo de um afogamento em uma piscina no Rio de Janeiro. Essa é de arrepiar. Menino de 3 aninhos estava brincando na piscina com o outro e não tinha nenhum adulto por perto. Os adultos estavam todos dentro da casa. De repente, o outro menininho caiu na piscina e começou a se afogar. Esse menino, ele tinha 2 escolhas. Ou ele corria e chamava um adulto, ou ele tentava fazer alguma coisa. Mas lembremos que ele é uma criança de 3 anos. E que conhecimento uma criança de 3 anos tem sobre práticas de salvamento aquático, não é? Mas o Arthur, ele não pensou 2 vezes. Ele pulou na piscina, deu o bracinho para o outro amiguinho e começou a puxar o amiguinho para fora da piscina. E aí, quando os 2 já estavam fora, aí chegou gente desesperada, gritando e vendo aquela situação de 2 crianças que se salvaram. E então, a mãe do Arthur perguntou: Arthur, por que você não chamou a gente? Aí ele falou assim: mamãe, não dava tempo, o meu amiguinho ia morrer. Então, olha só, uma criança de 3 anos ensinando a gente a arriscar a nossa vida pelo nosso irmão. E o que aconteceu com o Arthur? Ele ficou famoso, ele saiu na televisão, e ele foi premiado, né, pela polícia local. Ele ganhou uma medalha, né, de honra. Isso aconteceu lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Então, existe Jesus nessa atitude? Existe Natal nessa atitude? Muito bom. E aqui mais um exemplo para a gente refletir. Todos nós fizemos ou vamos fazer aniversário em 2020,
né? E com certeza muitas famílias se viraram para não deixar as crianças tristes passar em branco. E o que a Cindy fez? Ela tem 2 filhos. Um deles é autista. E ele, por incrível que pareça, ela comenta na reportagem que ele se dá muito bem com todos os amiguinhos da turma. Foi uma escola perfeita, porque ele se adaptou e todo mundo gosta dele, todo mundo se dá bem, ele consegue interagir. Porque lembrando que tem vários níveis de autismo e tem crianças que não conseguem interagir umas com as outras. E um pouquinho antes da festinha de aniversário dele, ela mandou uma mensagem para a turma e pediu o vídeo dos professores, dos amiguinhos, para parabenizá-lo. E o que aconteceu? Ninguém enviou nenhuma mensagem. E nisso, imaginem vocês que o garotinho estava numa expectativa enorme, porque era o aniversário dele, ele ficava perguntando como ia ser a festa, ela tinha montado toda uma decoração da patrulha canina, e aí, qual foi, né, a tristeza dele quando ele não recebeu um parabéns? Então, ele foi dormir inconsolável, chorava muito, chegou até a soluçar. A mãe dele ficou muito triste. Qualquer mãe ficaria triste com uma situação dessa, né? Mas o que ela fez? No dia seguinte, ele acordou, ela percebeu que ele estava melhor e ele começou até a perguntar sobre o Dia das Mães, como que seria e tudo mais. E ela teve, assim, um impulso, foi lá no Facebook e escreveu tudo o que ela estava sentindo, desabafou. Qual foi a surpresa dela? O post dela viralizou. O que significa isso? Tomou uma proporção enorme, teve muita repercussão. Em menos de 24 horas, 50 mil pessoas reagiram. E começou a chegar parabéns para o filhinho dela. Então, o Joaquim, ele recebeu centenas de vídeos de pessoas o parabenizando de todo o Brasil. Inclusive, teve uma vizinha dele que viu o vídeo e deixou um presentinho na porta. Imaginem vocês a euforia do Joaquim ao receber um montão de parabéns. Tem Jesus nessa atitude? Muito, né? O que todas essas histórias têm em comum? O pai que vai levar a presença dele para o filho através de uma fantasia de um dinossauro, o outro que se fantasia também, as marmitas servidas e a história do Joaquim. Nenhuma dessas crianças, elas estavam pedindo presentes. Nem aquelas 2 crianças que quase se afogaram. Elas estavam querendo presentes. Elas estavam querendo presença. Essa é a mensagem de fraternidade aqui. Elas precisavam apenas de presença, de pessoas, de calor humano. E ainda que um coronavírus, que uma pandemia nos impedisse de chegar até elas, elas queriam simplesmente presença. Então, para vocês verem que tudo é fraternidade. A fraternidade, a caridade, elas não dependem de dinheiro. Elas não dependem de condição social, de cor, de raça, de escolha sexual, de opção religiosa. Ela depende do seu coração. E o último caso que eu trago aqui é um médico que deixou um bilhetinho para os seus vizinhos. Vizinho, sou médico, estou atuante no atual cenário de saúde do nosso país. Sei que posso ajudar muito mais a desafogar o sistema de saúde. Deixo aqui a minha disponibilidade para vocês. Primeiro, me ofereço para avaliar doenças como infecções urinárias, hipertensão, evitando que os moradores do prédio precisem ir ao pronto-socorro. E posso dar as devidas orientações e prescrições, se necessário. Segundo, renovo receitas de remédios de uso contínuo que estão para vencer, respeitando os critérios da prescrição médica, sem julgar pertinentes.
Terceiro, dou orientação por interfone ou pessoalmente sobre sintomas que podem levar o paciente a urgências, como sinais de insuficiência respiratória nos casos do Covid. E quarto, orientações médicas preventivas e de cuidados. Ele fez tudo, né, gente? Ele acalmou os vizinhos, falou, olha, se vocês precisarem de alguém que oriente vocês, para que vocês não precisem ir até o hospital que está contaminado, eu estou aqui. Tem Jesus nessa atitude? Maravilhoso, né? Se todo médico tivesse uma postura dessa, esse é o André Ricardo, médico André Ricardo. E Chico vem dizer para nós o seguinte, que no mundo haverá só uma religião e terá o nome de fraternidade. É isso. Todos esses exemplos que nós vimos é uma religião só. É a fraternidade. É quando eu me coloco na posição de irmão do outro. E eu entendo que se ele se prejudicar, eu estarei me prejudicando também. O planeta estará se prejudicando também. Então, é isso. É a fraternidade. E o Evangelho, ele cita muitas vezes a fraternidade. Então, eu trouxe algumas frases aqui para a gente refletir. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Então, quando você tem uma profissão, um dom, algo que você pode fazer pelo outro, uma simples ida ao mercado, você está ajudando o mais fraco e se tornando mais forte nas suas virtudes. É isso que está dizendo aqui. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a justiça e a paz. Não haverá ódio nem discussões, mas tão somente a união, a concórdia e a benevolência uns com os outros. E o Evangelho me traz uma coisa que eu achei muito interessante de compartilhar com vocês aqui. Que nós iremos mudar tanto a nossa mente, na nossa própria evolução, sobre a liberdade e a fraternidade, com novas ideias, que outra hora a gente rejeitou. Então, aquilo que a gente considerava difícil de aceitar, nós, em algum momento, vamos aceitar, e vamos mudar de ideia, vamos refletir. E ele fala ainda que daqui a 100 anos nós iremos aceitar ideias com a mesma facilidade que hoje não conseguem entrar na nossa mente. Então nós estamos aqui para mudar mesmo. Mudar não é perda de personalidade, mudar não é perda de identidade. Mudar é uma questão que nós somos convidados todos os dias. E Jesus fala ainda, ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E Jesus traz isso como uma missão dos espíritas. Então, onde você estiver se comunicando, comunique amor, comunique fraternidade, comunique luz. De palavras vazias, de notícias falsas, de sentimentos negativos, o mundo já está cheio. Então você, como espírita, que luz fraterna você pode acender no coração do outro, ainda que seja por uma rede social. E Dalai Lama nos conclui aqui. Se existe amor, também há esperança de existirem verdadeiras famílias, verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade e paz. Se não há mais amor dentro de você, se você continua a ver os outros como inimigos, não importa o conhecimento ou o nível de instrução que você tenha. Não importa o progresso material, quão rico você é. Só haverá sofrimento e confusão. O homem vai continuar enganando e subjugando, explorando outros homens. Basicamente, todo mundo existe na própria natureza do sofrimento. Por isso,
insultar ou maltratar os outros é algo sem propósito. O fundamento de toda prática espiritual é o amor. Que você pratique o bem é o meu único pedido. E lembrando que, assim como ele, muitos e muitos missionários foram enviados pelo Cristo para trazer um único mandamento, uma única lei fraterna: amai ao próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Mas se você não ama o próximo como a você mesmo, então você não ama nem a si mesmo. E é por isso que a fraternidade é uma luz interior. E eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa assim, ó. Que pequena atitude fraterna você pode ter hoje? Que pequena coisa você pode mudar hoje para ser uma pessoa mais fraterna? Uma pequena atitude simples. Você pode ligar para alguém, você pode mandar uma mensagem, você pode ir ao supermercado se você puder. Você pode se vestir de dinossauro. Que pequena atitude fraterna você pode ter hoje, para quando chegar dia 25 de dezembro, você receber Jesus verdadeiramente no seu lar. Mas essa é uma próxima palestra. Essa fica para domingo. Muito obrigada.